trouxe um verbo que muitas pessoas têm dúvida. E você não sabe se tem sujeito, não tem sujeito, tira sujeito, coloca sujeito. Afinal, o verbo haver tem sujeito ou não? Vem comigo tirar sua dúvida. Vamos pensar em duas frases. Na casa havia muita gente. Segunda frase. Na casa havia chegado muita gente. E agora, nas duas frases temos o verbo haver. Qual é a diferença? Todas as duas têm sujeito, não tem sujeito? Uma frase tem sujeito, a outra não tem sujeito? E agora, como você vai identificar qual é a frase que tem ou não tem sujeito? Vamos começar a analisar a primeira frase, que é a que tem sujeito. Na casa havia muita gente. O que temos aí? O verbo haver tem um significado de existir, ocorrer. Quando ele tem esse sentido, será sempre impessoal. O que é um verbo impessoal? É aquele verbo que está na terceira pessoa. O que é a terceira pessoa? Quando você coloca na terceira pessoa do singular, ou seja, ele ou ela. Então, nesse caso, com sentido de existir e sendo impessoal na terceira pessoa do singular, vocês não podem mudar esse verbo para houveram, haverão. Não existem essas possibilidades, porque nesse sentido nós temos aí terceira pessoa do plural e não existe isso. Lembrem-se sempre, o verbo haver com sentido de existir será sempre impessoal, ou seja, na terceira pessoa do singular. Proibido colocar ele no plural, não existe isso, certo? Uma outra coisa que a gente pode perceber do uso do verbo haver que não tem sujeito é quando escrevemos essa frase na forma coloquial, do dia a dia. Aquela linguagem menos técnica, menos de acordo com a gramática padrão, seria utilizar o verbo ter com o sentido de haver. Como é que ficaria a frase? Na casa tinha muita gente. Nesse sentido aí, gramaticalmente, o verbo tinha também não teria sujeito, mas, de acordo com a gramática, ele não estaria correto, porque o sentido do verbo ter não é igual ao verbo haver. Só que nós usamos no dia a dia dessa forma, então, para o dia a dia está tudo liberado, está tudo permitido. Mas para provas, para questões de vestibulares, de concurso, é importante vocês ficarem atentos à gramática. Considerando que eu trouxe o verbo haver no pretérito imperfeito havia, como ficam as outras formas, ou melhor, os outros tempos verbais dele? Fica há no presente, há muitas pessoas no local, houve no pretérito perfeito, houve um tumulto ontem e haverá muitos cantores diferentes, que é o futuro do presente. Mas nós também construímos o futuro do presente através de uma locução verbal. O que é a locução? Quando dois verbos trabalham juntos para construir um sentido só. Então, a gente pega o verbo haverá e substitui pela locução vai haver. Está correto de acordo com a gramática. Essa forma é possível. Não é considerado coloquial, porque existe na gramática. Correto? Então, temos aí o verbo haver na terceira pessoa do singular. Observem que ele não tem sujeito, então ele não pode variar. Estará sempre no singular. Agora vamos para o exemplo 2. Na casa havia chegado muita gente. Dessa vez, o verbo haver não significa existir. Ele faz uma dupla com outro verbo. Ele faz aí uma locução verbal. Havia chegado. Ele trabalha junto com o verbo chegar para completar um sentido. Então, o que temos aí? É importante vocês perceberem que o verbo haver não tem uma função principal. Ele está ali apenas para auxiliar, acompanhar o verbo que carrega o maior sentido da frase, que é o verbo principal. Nessa frase, na casa havia chegado muita gente. O verbo principal dessa locução é o verbo chegar, porque ele carrega o maior sentido da frase. O verbo haver vai receber somente a questão do tempo e da flexão, para poder concordar com o sujeito. Nesse caso aí, nós temos o sujeito muita gente, porque está no singular, então o verbo haver também vai ficar no singular.
analisando como é que podemos desconstruir essa frase e colocar em um sentido gramatical que podemos observar melhor a posição das palavras e suas relações, ou seja, numa perspectiva sintática. Organizando como é que começa uma frase, com o sujeito, depois do sujeito nós temos o predicado. Dentro do predicado nós temos o quê? Um verbo e seus complementos, caso seja necessário. Quando vocês organizam essa frase, como é que fica? Quem é o sujeito? Ele vai para frente. Muita gente. Muita gente o quê? Havia chegado na casa. Então, vocês percebem muita gente como sujeito da locução verbal havia chegado. Enquanto todo o restante, a locução mais na casa, é considerado o predicado. Porque qual é a lógica? Sempre que você destaca um sujeito, tudo que sobra é predicado. Muita gente é o sujeito, havia chegado na casa é o predicado. Vocês viram que no exemplo 1, o verbo haver não poderia variar. Vocês jamais colocariam na forma plural. Estaria sempre no singular. Agora, quando o verbo haver tem a posição de ter sujeito, vocês podem sim colocar no plural, ou melhor, vocês devem colocar para ficar coerente, de acordo com a gramática. Eu trouxe um exemplo de uma frase em que o verbo haver está com um sujeito no plural. Então, observe como é que ele fica. Os pesquisadores haviam descoberto uma nova espécie de alga. Quem, o quê? Quem, os pesquisadores. O que haviam descoberto. Observem, haviam descoberto o verbo haver trabalhando junto com o verbo descobrir. Temos aí uma locução verbal, dois verbos trabalhando junto para construir um sentido. O verbo haver fica na frente como um auxiliar que vai receber a questão do tempo da flexão e o verbo principal que fica aí no particípio. Ele vai apenas carregar o sentido. Observou esses detalhezinhos? Quando tem sujeito, locução verbal, não tem um significado de existir e pode sim variar em questão de número, plural ou singular. Mas eu trouxe um exemplo polêmico. Eu quero saber se vocês vão entender agora o que é. Vejam aí a frase. No evento haviam ou havia acontecido várias apresentações. Nós temos aí o verbo haver acompanhando o verbo acontecer, que significa ocorrer. E temos também uma locução verbal. E agora? O primeiro caso, ele seria considerado sem sujeito. Mas, como ele é um verbo auxiliar, ele vai ser considerado com sujeito. Como é que vocês vão diferenciar? A dica é observar o sentido do verbo haver. É mais importante saber qual é a mensagem que esse verbo passa para depois vocês decidirem se ele vai para o plural ou singular. Ele indo para o plural, já sabe que ele vai ter um sujeito, porque sabemos que verbo haver sem sujeito não vai para o plural. A dica é sempre observar que o verbo haver significa existir. Se ele significar existir, não importa o contexto em que ele esteja, ele não vai ter sujeito. Então, nessa frase, ele está numa posição de locução verbal, como verbo auxiliar, mas ele está acompanhando um verbo que significa existir. Ele faz apenas a companhia, mas funciona como auxiliar. No evento havia acontecido várias apresentações. Nesse caso, o verbo haver, por estar acompanhando um verbo principal com sentido de existir, não vai ser colocado no plural.